Qual é a sua utilidade? Alguém já te tratou ou te chamou de inútil? Na época de Napoleão, o alumínio ele era mais raro do que o ouro. Não que houvesse mais alumínio e menos ouro, nada disso. É porque o alumínio, sabe, ele era tão valioso, que apenas pessoas riquíssimas tinham utensílios de alumínio na sua casa. Atualmente, nós formos olhar para o alumínio, nós podemos pensar, bem, o alumínio não é útil. É útil o conteúdo que vem dentro de algo de alumínio. O suco, refrigerante, cerveja. O próprio alumínio ele acaba sendo inútil porque depois de consumido aquele líquido, ele passa a ser descartado, não é verdade? Só há uma diferença entre o útil e o inútil: a sua função. A utilidade e a inutilidade de algo está separado por um fio de navalha. Numa de suas cartas, o apóstolo Paulo, nós temos ali algumas cartas do apóstolo Paulo registradas no Novo Testamento. Em uma delas, a carta de Paulo a Filemão, o apóstolo Paulo escreveu a seguinte frase: Antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. A pergunta a se fazer é: a quem Paulo se refere como ele? Quem é esse ele inútil para você? O você é Filemão. Ele, o apóstolo Paulo se refere a Onésimo, o escravo que havia fugido da propriedade de Filemão. Paulo está se referindo à propriedade de Filemão, que é o escravo Onésimo. E como tal, esse homem, por ser escravo, ele tinha a sua utilidade apenas para o trabalho, mas não passava disso. O que fazia era seu dever fazer e ponto. A sua utilidade era apenas o seu trabalho como escravo. Assim, ele era útil por causa do trabalho que prestava, mas ao mesmo tempo, por ser escravo, era o inútil. Você entende? Quantas vezes nós somos úteis para alguém apenas por aquilo que nós produzimos, não é verdade? Nós somos úteis por aquilo que trazemos. Assim como uma lata de refrigerante, suco ou cerveja, muitas vezes aquela latinha é útil apenas por aquilo que traz, pelo conteúdo que ela acaba trazendo. Só que muitas vezes, como a latinha, nós também nos tornamos descartáveis a qualquer momento. Querido amigo, querida amiga, quando o apóstolo Paulo escreve: Antes ele era inútil para você, mas agora ele é útil para você e para mim. O apóstolo Paulo ele tem um grande desejo com essa frase. Ele está querendo mostrar para Filemão a utilidade de Onésimo além do seu trabalho, além da sua utilidade como escravo. O apóstolo Paulo ele estava preso em Roma e isso não o impediu de ter esse encontro com Onésimo. Onésimo conhecia Paulo. Paulo já era conhecido por Onésimo, porque a casa de Filemão era usada para culto, para a pregação do evangelho. Então, possivelmente, Onésimo, arrependido daquilo que fez, não podemos julgar, talvez pensando em como resolver a sua situação, porque, poxa vida, ele era um fugitivo. Ele era um ladrão, havia roubado alguma coisa na casa de Filemão. Então, ele procurou o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, na cadeia, com todo o tempo disponível, ouve a história de Onésimo, mas aproveita também para pregar o evangelho para Onésimo. E após ter feito isso, Paulo agora toma a liberdade de escrever uma carta para Filemão e também uma carta para a igreja de Colosso. E Onésimo vai levar a carta, o bilhete, para Filemão e vai levar também a carta para a igreja de Colosso. Na carta para Filemão, o apóstolo ele faz um apelo. E o apelo é que Onésimo seja recebido. E daí Paulo cita essa frase: Antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Como assim? Como? Antes Onésimo era inútil, sendo que ele trabalhava.
E agora, fugitivo lá, voltando com uma carta em mãos, retornando após uma fuga, um roubo, agora era útil? Como isso? Bem, a sua utilidade não era mais apenas o trabalho escravo. Onésimo, pela graça de Deus, era também um servo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas pessoas se veem úteis apenas pelo seu trabalho? Qual é o sentido do seu trabalho diário? Você levanta toda manhã, todos os dias, de segunda a sexta-feira, muitos de segunda até sábado. Qual é a utilidade do seu trabalho? Se você morresse hoje, em quanto tempo você seria substituído? É preciso olhar para a nossa utilidade além do trabalho, além da correria. O meu trabalho e a minha correria só tem sentido a partir do momento em que a minha vida também tem sentido. Qual é o sentido da sua vida? Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, ele cita uma frase maravilhosa. Paulo aos Filipenses escreveu assim: morrer é lucro. Morrer é lucro. Para o cristão, morrer é lucro. Mas vejam só, logo após escrever esta frase, morrer é lucro, o apóstolo Paulo ele sabe da sua utilidade. Ele sabe o quão útil ele é. E ele então faz uma oração. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então eu não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois eu quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como eu estou certo disso, eu sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Olha, alguém reconhecendo a sua utilidade, além do seu trabalho, além da sua correria. Uma vida com sentido é uma vida que não tem fim. E a vida sem fim nós só temos em Cristo Jesus. Para nos fazer útil, tanto aqui nesse mundo, bem como dentro do seu reino, Deus nos concedeu e nos concede muitos e variados dons. E esses dons, eles são utilizados na nossa vida diária em benefício do outro, mas também em benefício do reino de Deus. Todos nós estamos inseridos em 3 esferas: a sociedade, a família e a igreja. O meu dom, ele só é útil quando ele é utilizado nas 3 esferas. Eu não posso fazer uso dos meus dons apenas em uma ou em 2 esferas. Eu faço parte de 3 esferas. E eu preciso fazer uso dos meus dons nessas 3 esferas. O apóstolo Paulo pede que Filemão receba Onésimo não como seu escravo fugitivo que poderia ser punido de acordo com a lei. O desejo do apóstolo é que Filemão receba Onésimo como um crente, ou como ele escreve lá na própria carta a Filemão, um querido irmão em Cristo. Receba Onésimo, Filemão, do mesmo modo que eu sou o seu irmão em Cristo. O apóstolo Paulo esclarece para Filemão que Onésimo, ele não era apenas o seu escravo, mas agora, por causa do evangelho, ele acabou se tornando também escravo, servo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certa vez, em um dos seus escritos, Martinho Lutero escreveu que todos nós somos Onésimo, ou seja, útil. A palavra Onésimo significa útil, por isso esse jogo de palavras entre útil e inútil. Então, todos nós somos Onésimo, útil. O homem foi criado para ser útil, para servir ao Senhor em todas as esferas. O problema é que o pecado distanciou o ser humano desse propósito. Por isso, agora, o ser humano utiliza o seu dom apenas para aquilo que lhe convém e para aquilo que lhe agrada.
A raiz grega do nome Onésimo é onikos e significa jumento. Significa jumento. O jumento era o animal utilizado para mover grandes pedras de moinho. Dessa forma, Lutero escreveu que essa é a condição do ser humano depois da queda em pecado, ou seja, nós puxamos o moinho que gera energia para manter o mundo funcionando. Nós puxamos a pedra para manter o mundo funcionando. E sem o evangelho da graça, nós puxamos o mundo apenas por puxar, sem nenhum sentido, sem nenhuma razão. E Filemão deveria compreender que agora Onésimo não o servia apenas como um escravo qualquer, mas também como um escravo, um servo de Cristo Jesus, trabalhando para Filemão como que quem estivesse trabalhando para Cristo. Ambos, Filemão e Onésimo, trabalhavam pela mesma causa, a causa de Cristo. Mas um era patrão e o outro empregado. Deus nos abençoe, úteis como somos, dentro do reino de Deus. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau.